triste demais. Vamos falar de saúde. Você já ouviu falar da atrofia muscular espinhal, também chamada de AME? Essa doença genética sem cura que afeta a mobilidade e até mesmo a capacidade de respiração atinge hoje 7 mil brasileiros. E para boa parte deles, acaba de surgir uma esperança, Ana. Pois é, César. Nessa semana, a Agência Nacional da Saúde tornou obrigatório o fornecimento pelos planos de saúde de um medicamento capaz de bloquear o avanço da atrofia em bebês. Mas para ter acesso aos benefícios do remédio mais caro do mundo, que custa cerca de 6 milhões de reais, é preciso travar uma luta contra o tempo e a burocracia, como fez a família da pequena Bianca, ouvida na nossa reportagem com a Ana Paula Neves. Acompanhe. O amor por um filho e a força para mantê-lo vivo são sentimentos impossíveis de serem medidos. Bianca foi a concretização mesmo da nossa família, né? Desse amor, né? Exato. O nosso amor transbordado. Depois do segundo mês, eu comecei a notar que a Bianca estava muito molinha. O bracinho mais paradinho, as perninhas mais paradinhas, ela não estava se mexendo muito, né? Só que, como ela era a nossa primeira filha, eu não sabia se era normal isso, se não era. A gente nem imaginava que a Bianca pudesse ter uma doença grave, assim, né? Fernanda procurou um especialista e a filha, de fato, não estava se desenvolvendo conforme o esperado. E o neurologista pediu um exame de genética, porque eles suspeitaram já da possibilidade da AME, né? E aí veio o diagnóstico confirmando que a Bianca tem AME tipo 1, que é o caso mais grave depois do tipo 0, né? Porque o tipo 0 é o que atinge já na barriga da mãe. Bianca ia completar 3 meses de vida quando foi diagnosticada com AME, a atrofia muscular espinhal. Uma doença genética e rara que compromete os movimentos e a capacidade de respiração. Ocorre uma produção insuficiente de uma proteína que deixa o neurônio motor vivo. Essa proteína em falta, ela vai levar a uma degeneração precoce do neurônio motor. Eu costumo dizer aos pacientes que o neurônio motor é a fábrica do movimento. O diagnóstico foi chocante, foi desesperador, mas a gente não teve nem muito tempo de sofrer, sabe? Porque a gente começou uma corrida contra o tempo, porque é uma doença degenerativa, né? Então a gente sabia que cada dia ela estava perdendo o neurônio motor. Em anos de estudos sobre a doença, pesquisadores enfim conseguiram desenvolver um medicamento que bloqueia o avanço da atrofia muscular espinhal se usado em bebês de até 6 meses de vida. O custo do tratamento é de cerca de 6 milhões de reais por uma única dose do remédio e é assim. A Agência Nacional de Saúde determinou a inclusão desse medicamento na lista de alto custo do SUS e agora determina que os convênios médicos também ofereçam esse tipo de tratamento milionário aos pacientes. A partir do momento que um paciente demanda um medicamento de alto custo, inclusive um paciente que tenha AME, é necessário que faça a apresentação de um laudo médico, juntamente com toda a documentação comprobatória, junto à companhia de seguro, junto ao plano de saúde. Óbvio que muitas vezes essa companhia ela acaba fazendo o quê? Não respondendo e retardando o processo de resposta também. Se a gente observa que o paciente está tendo uma demora bastante significativa e isso vai contra a vida e a saúde daquela pessoa que demanda e necessita um medicamento de alto custo, a justiça tem que ser procurada. Fernanda conseguiu o medicamento para a filha por meio do plano de saúde, sem ação na justiça. A gente pediu a medicação no início de novembro e ela tomou em janeiro. Então, 2 meses depois, ela estava recebendo remédio milionário. Essa, na verdade, que ela tomou é a única que corrige o problema genético que ela tem. Repare na firmeza dos dedos da Bianca, em como ela consegue segurar um brinquedo, apoiar os pés no chão, firmar a cabeça ao ser colocada de pé. E eu já venho percebendo umas evoluções nela, assim, sabe? Ela tem mais controle agora dos bracinhos, eu noto a perninha mexendo um pouquinho mais. E isso enche a gente de esperança, né? Porque a gente sabe que uma criança que não tem nenhuma doença, nenhuma patologia, é normal isso acontecer. Mas no caso da Bianca, por mínimo que seja a evolução, a gente comemora aqui em casa.
porque a gente sabe o quanto foi difícil conseguir essa medicação, quanto ela é importante para a Bianca, e a gente sabe que, infelizmente, crianças que nasceram há uns anos atrás não tiveram essa mesma sorte, essa chance de conseguir essa medicação que ela conseguiu. Há em torno de 7 mil brasileiros com algum grau de atrofia muscular espinhal, segundo o Ministério da Saúde. O novo medicamento, que promete bloquear a evolução da doença logo no início, pode ser um aliado de bebês como a Bianca. São cerca de 400 com diagnóstico recente de AMI tipo 1, segundo o relatório do SUS. Quando saiu o diagnóstico que a gente pôde conversar com a neurologista, ela falou, existe tratamento, não existe a cura, o que ela perdeu de neurônio motor não recupera, mas existe um tratamento que possibilita ela ter uma qualidade de vida muito boa. Fernanda guarda com muito carinho a caixa do medicamento. Lá estão escritas mensagens de esperança da equipe médica que aplicou o remédio na Bianca. Aqui, boa sorte, Bi, tudo de bom, que esse dia às vezes seja seu renascimento. Oferecer saúde para uma criança, apesar da condição genética, é um dever de nações que cuidam da população. Quando um plano de saúde promover alguma negativa no fornecimento de um medicamento ou algum retardo, que o paciente abra uma reclamação na ANS, num período aí de resposta de até 7 dias, dependendo como for, e não tendo sucesso, busque o judiciário, busque um advogado particular, busque a defensoria pública. A saúde ela é fundamental e sagrada, ela é prevista e defendida pela Constituição, e a vida também. Como muitos casos o tempo ele urge e ele precisa, o paciente, de uma resposta rápida, ele não pode esperar muito tempo. Então o caminho é uma liminar, muitas vezes os juízes concedem essas liminares sim, e consequentemente o paciente ele acaba sendo beneficiado. O remédio tem preço de milhões. Já o valor do futuro da Bianca, esse é incalculável. A gente tem muita esperança e muito confiante de que ela vai ficar bem e vai ter uma qualidade de vida ótima. A gente está fazendo o máximo para estimular a Bianca, ela faz fisioterapia diariamente, para a gente atingir o máximo que ela consegue. A gente vai ver onde ela chega, qual que é o potencial dela, e se depender da gente, ela vai chegar longe. A gente torce muito pela plena recuperação.